assistir depois, que eu sei que algumas pessoas acabam... acho que agora começou, então vou reiniciando aqui, desejando boa noite para quem está aqui, né, comigo, bom dia ou boa tarde para os outros que vão assistir em outros horários, que eu sei que alguns não conseguem estar online, né, nesse plantão síncrono, mas a gravação fica disponível. Então, a gente vai iniciar mais um plantão aí da agenda número 5. Já passamos mais da metade do nosso curso de inglês instrumental, que é composto de 8 agendas, né? Então, a gente já caminha aí para número 5. Pessoal, vou deixar alguns recados. Alguns alunos me perguntaram sobre as recuperações, né, de agenda 3, agenda 4, que perdeu o prazo. Provavelmente elas serão as recuperações dessas duas agendas abertas em breve, tá? Então fiquem atentos aí às mensagens da coordenadora, que em breve vão ser abertas as recuperações dessas agendas. Já terminei as correções das agendas de número 4. Do modo geral, também o resultado foi bem positivo. Muitos textos bem elaborados, vocês cumpriram ali com o que era necessário, né? Essa agenda foi muito importante porque foi uma preparação para uma agenda de TI, se eu não me engano, eu não me lembro o número da agenda, mas vai ser uma agenda em breve que vai ter aquele texto do Smart Cities, que vocês tiveram que fazer um resumo, já como uma preparação para essa agenda de TI. Tá bom? Então, no mais, vou fazer aquele panorama do que a gente vai estudar na agenda de número 5, passar um pouco pelo fichário, falar um pouco do fórum também e ampliar um pouco o material que vocês têm acesso, né? Já podem começar também a realizar as atividades, né? Então, logo vocês assistam aí o plantão, leem o material, já podem iniciar a atividade número 5, que está com prazo para o dia 17, né? Lembrando que sempre as agendas de inglês são quinzenais. Vou compartilhar aqui minha tela, então, para que a gente observe um pouco o material aí e veja o que nos aguarda nessa agenda, tá? A gente vai continuar com aquele aprofundamento dos elementos da língua inglesa, para vocês terem uma preparação para o mercado de trabalho, né? E, bom, o título dessa agenda é Is It Your Birthday Today? E aqui é essa ênfase em today, porque a gente vai falar um pouco sobre o tempo aqui, sobre rotina, de certa forma, né? Principalmente sobre marcas temporais. A gente vai ter um vocabulário sobre o tempo. Além disso, nessa agenda, a gente vai perceber alguns outros aspectos gramaticais aqui para ampliar um pouco o conhecimento sobre as estruturas linguísticas do inglês, tá? Então, inicialmente, a gente vai começar com essa questão do tempo. E o primeiro ponto que a gente tem aqui é um vocabulário sobre datas, né? Dividido aqui nos meses, com suas abreviações e os dias, né? Lembrando que quando a gente fala em data em inglês, a gente tem essa sequência diferente, né? Que a gente começa com o mês e depois o dia, diferentemente do português que a gente utiliza o dia como aqui 1º de maio, né? Ou 5 de maio, de março, desculpa, 1º de março, 5 de maio, etc. Aqui, por exemplo, 25 de julho. Duas coisas são importantes aqui. Essa inversão, começando com o mês, March, e a utilização do número ordinal, né? Aquele número de sequência. Professor, sempre assim? Não. Aqui essa observação que no Reino Unido a gente vai seguir como é em português a sequência de dia e mês. Porém, se mantém também essa questão da utilização do número ordinal, primeiro, no caso,
para a data, sempre, tá? Então, os números ordinais sempre vão ser utilizados para as datas. Então, a gente tem, por exemplo, julho, se a gente traduzir isso ao pé da letra, 25º, né? Seria 25º de julho, tá? Então, o inglês ele tem essa peculiaridade. De um modo geral, tirando a Inglaterra, ali, o Reino Unido, utilizaremos primeiro o mês, depois o dia e o dia com os números ordinais. Então, aqui a gente tem o January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December, né? As abreviações aqui que são muito utilizadas e os dias aqui também. Observem que tem esse ST indicando que é first, né? Deixa eu só dar um zoom aqui para ficar mais claro, que é o first, né? Essa terminação do primeiro, né? Se em português a gente abrevia primeiro dessa forma aqui, em inglês a gente abrevia os números ordinais utilizando o final dele, né? Como, por exemplo, second, a gente vai abreviar 2ND. O third, a gente vai abreviar 3RD. Fourth, 4TH e assim por diante, todos serão em TH, logicamente tirando 31, 32, 33, né, que vai se repetir esse padrão, tá? Então, uma curiosidade que a gente tem aí na língua inglesa. Além disso, ele também fala dos dias da semana, days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, importante que a gente não fala o D aqui. Thursday, Friday e Saturday, ou Saturday, dependendo, né, Estados Unidos, Saturday, Inglaterra, Saturday, tá? Então, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. Pronúncia aqui Tuesday e Thursday, né? Já falei desse TH anteriormente com vocês, né? Ele tem essa diferença aí de ser né, uma espécie de um S, mas não é bem um S, né? É um som muito único da língua inglesa. Então, aqui os dias da semana, os meses e as datas, falando um pouquinho sobre tempo. E isso vai ser muito importante porque o fichário vai tratar sobre tempo. A gente vai ver logo mais, né, que o fichário vai ter essa característica aí. Bom, outro ponto, já que a gente está falando de coisas cotidianas, do dia a dia, né, elementos da nossa vida cotidiana aí, de rotina, né, são os membros da família, tá? Aproveitando o diálogo da Elizabeth e do Martin, que vocês podem ler na íntegra anteriormente, aqui há uma tabela com esse vocabulário. A gente tem palavras mais simples que muita gente conhece, que é brother, por exemplo, um father, é fácil, né? Pai. Mom, mamãe, né? Abreviação mother, mãe. Uncle, tio, né? E outros mais difíceis, por exemplo, brother-in-law, cunhado, tá? Cousin, primo ou prima. Dad, na verdade seria o papai, né? Father é o pai. Dad é abreviação, né? Papai. Daughter, a filha. Daughter-in-law, a nora. Tudo que você adquire quando você casa, digamos assim, pela lei, né? Por isso essa terminação in-law, a gente vai acrescentar esse termo no fim aqui. Por exemplo, brother-in-law, que seria o seu irmão pela lei. O irmão que você ganhou quando você casou, é seu cunhado. Daughter-in-law, sua nora. Father-in-law, o seu pai pela lei, o seu sogro, tá? Então, tudo que é da parte do esposo, da esposa, da pessoa que você casa, vai ter esse termo in-law, que é pela lei. Grandchildren são os netos, granddaughter, neta, feminino, grandfather, avô, grandmother, avó. A abreviação, né, vovô e vovó, né, grandpa ou grandpa, tá? Esse som vem aqui pelo fato de a gente não falar o D, né, a gente fala grandpa.
Grandmother ou grandma, né? Vovó, grandma. Grandparents são os avós. Cuidado para não confundir parents com parentes, porque parents, a palavra parents é pais, né? Então, temos aqui parents como os pais e relatives como parentes. Isso que a gente chama aqui de falso cognato, que é a palavra que parece uma coisa, mas não é, né? Cognato vem de cognare do latim, que é conhecer. Te dá um conhecimento errado. Você olha e fala, esses são os parentes, mas não são os pais. Relatives, relativo. Não, é parente nesse caso aqui. Então tem que tomar cuidado, tá bom? A gente tem o husband, marido, mom, mamãe, né? Abreviação, não é mãe, mas mamãe. Mother-in-law, sua sogra. Nephew, sobrinho. Niece, sobrinho. Parents, os pais, que eu acabei de falar. Parents-in-law são os sogros. Sister, irmã. Sister-in-law, cunhada. Aquela irmã que você ganha pela lei, cunhada. Son, o filho. Son-in-law, genro. Uncle, tio. E wife, esposa, tá? E com isso a gente tem o vocabulário bem completo, desculpa, dos membros da família, family members aqui. Okay? Bom, então, vimos aqui essa questão do tempo, dos meses, dos dias, das datas, e também esse vocabulário da família, já que a gente está abordando questões do dia a dia, do cotidiano, né? Bom, aqui ele fala sobre uma curiosidade, que é a utilização desse tipo de letra no Windows. Eu vou deixar para que vocês leiam depois, né? E uma coisa que a gente tem como muito importante, agora a gente vai adentrar mais essa parte estrutural da língua, se anteriormente a gente falou de vocabulário, agora vamos falar um pouco mais da parte estrutural, que são os adjectivos, os adjetivos e a posição e a ordem deles. Isso é essencial para o entendimento da língua inglesa, e eu falo que é essencial porque há uma mudança com relação ao português. Vamos pegar aqui o exemplo de good morning, que é bom dia. A gente vê que o good é bom e o morning, manhã, né? Ou dia, né? Se quiser traduzir. Aqui a gente tem uma sequência, como o português, bom dia, normal. No entanto, essa sequência, na maioria das vezes, vai ser diferente, como eu acho que até já comentei com vocês anteriormente. Por exemplo, aqui, little cousin. É um primo ou prima pequeno. A gente tem uma leitura de trás para frente, em que o adjetivo ele vem antes do substantivo. O primo pequeno. Professor, sempre. Não, veja aqui o exemplo, né? Bom dia. Mas, em grande parte das vezes, a gente tem essa inversão. Né? Um clássico exemplo é a palavra blue car, que seria um carro azul. E se a gente observa aqui, o adjetivo em amarelo vem lá no fim em português. O substantivo, ou seja, a coisa, em inglês vem no final, em português vem antes. Né? Uma troca. Né? Eu preciso ler daqui para cá, carro azul. Mas isso é muito fácil, tranquilo. Não é muito fácil porque eu posso acrescentar mais adjetivos aqui. Por exemplo, a beautiful blue car. Blue car. Então, um carro bonito e azul, né? Eu posso acrescentar quantos eu quiser. Eu posso encher de adjetivos. E aí eu tenho que perceber aonde está a minha base, o meu substantivo, a minha base, para fazer a leitura de trás para frente, né? O adjetivo sempre a característica, né? Um tipo de característica que é atribuído ao substantivo, que é alguma coisa, uma pessoa, alguma informação, né? Então, atribuir essas características aqui ao carro, né? Não é qualquer tipo de carro, um carro azul. E mais do que isso, também ele é bonito, né? Tá?
Então, tomar muito cuidado com essa inversão. Ele faz também uma tabelinha, a apostila apresenta uma tabelinha da sequência que a gente utiliza para organizar os adjetivos. Porque, como eu disse, eu posso colocar o quanto eu quiser. Por exemplo, a base nossa é o toy, que é o brinquedo, que é o substantivo, que é a coisa. E eu venho acrescentando vários adjetivos, ó, educativo, plástico, americano, amarelo, redondo, velho, pequeno, bonitinho. Então, brinquedo, educativo, plástico, americano, amarelo, redondo, velho, pequeno e bonitinho. Só vai ter, assim, tão longo, mais raro, né? Mas você pode ter, assim, American Plastic Educative Toy, Yellow American Plastic Educative Toy, grandes, assim, longas organizações de adjetivos. Veio daqui para cá. E existe essa sequência que a opinião sempre vem primeiro, e depois tamanho, idade, formato, cor, origem, material e objetivo ou propósito. Não precisa se preocupar com isso, o que é interessante é vocês conseguirem montar esse quebra-cabeça dessa leitura de trás para frente, observando aonde está o substantivo, a minha base, tá? Alisson, se você tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar, tá bom? Bom, então, por exemplo, aqui, that cute Chinese young boy. Veja, qual que é a minha base? Tudo bem, Alisson? Ótimo. A minha... Você quer perguntar alguma coisa, Alisson? Sim, por favor. Pode falar. No caso da formação de uma frase com uma sequência tão grande de adjetivos, se eu inverter a parte da ordem, seria considerado eticamente incorreto, mas ainda assim seria funcional para o entendimento? Vamos pegar esse exemplo aqui que eu acho que é bom. That cute Chinese young boy, né? Por exemplo, aqui, né? Aquele garoto jovem chinês bonitinho. Aí eu ponho that boy cute Chinese young. Seria isso, né? Que você falou, né? Isso, mais ou menos isso. Pegando a sequência do português, né? That Não, boy. não. Mantendo o substantivo no final, na verdade, mas invertendo a ordem dos adjetivos, não seguindo aquela. Perfeito, perfeito. Vamos errando aqui essa sequência, né? Porque é Exato. difícil de memorizar, né? Não, seria funcional, totalmente funcional. Sei lá, vou pegar, por exemplo, aqui. Cute, né? Cute é uma opinião. Opinião é fácil de memorizar, né? Que vai vir primeiro. Cute, opinião. Chinese seria a origem dele. Young seria a idade. Aqui ele já errou, tá vendo? Aqui ele já errou. Sim. Ele colocou invertido. E boy, o garoto. Isso fica funcional, não vai criar um problema, assim, sabe? Algo que soe muito ruim, assim, né? Vai ser totalmente compreendido. O que soaria ruim seria isso, né? That boy, Chinese, young. Aquele garoto chinês e jovem, que pra gente é bom, né? Mas para um nativo, ele vai, nossa, não funciona. Eu não posso colocar o boy aqui porque ele é a nossa base, é o substantivo, né? Aí sim, that Chinese young boy. Mas aí como o livro, como a apostila trouxe ali, né? Ele trouxe até uma inversão. Certo mesmo seria desse jeito aqui, né? That young Chinese boy. Mas não vai impactar muito, não. Vai impactar nada, na verdade, né? A única coisa que eu acho importante, Alisson, memorizar é essa questão da opinião, assim. Isso impacta um pouco, tá? Só voltando na tabela, essa divisão aqui, essa sequência aqui de tamanho, idade, formato, se você trocar, não impacta, não. O que é importante é lembrar da opinião primeiro. Primeiro vem a opinião,
Depois as coisas que são fatos, né? Porque isso tudo é fato, né? Tamanho é um fato, idade é um fato, né? Formato é um fato, a cor é um fato, a origem é um fato, o material é um fato e o objetivo também é um fato. Não tem como discutir, né? Tá, professor, dá para falar assim, eu acho que é velho. Tá, mas assim, se tem 70 anos, é velho. Se um objeto tem, se um gato tem 15 anos, é velho. Não dá para a gente ficar discutindo muito. Mas dá para discutir se é bonito, né? Se é legal. Estou falando do filme, do livro, né? Então, acho que memorizar que primeiro vem a opinião e depois vem fatos, e por fim, a coisa que a gente está falando, ou pessoa, ou informação, resumindo o substantivo, né? Isso eu acho que é importante, né? Essa memorização assim de, ó, fato mais, oh, desculpa, opinião, beleza. Opinião, peraí, opinião, queria colocar mais aqui, acho que eu apertei, opinião mais fato mais o substantivo que eu gosto de falar que é a nossa base, né? Eu acho que essa memorização aqui é importante, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, beautiful, uma opinião. Aí eu tenho depois o azul, que é um fato, e o substantivo. Ok, Alisson? Ok, obrigado. Nada, imagina. Qualquer coisa vai me interrompendo aí. Então, pessoal, resumindo, muito importante lembrar de fazer essa leitura de trás para frente, né? Eu gosto de falar que esse quebra-cabeça, né? Aquele garoto jovem chinês. Professor, por que é assim o inglês? Porque é uma língua diferente, né? Eu gosto sempre de falar que a língua ela é parte da cultura. E se ela é parte da cultura, cultura é o quê? São os hábitos, as coisas que caracterizam um determinado povo. A gente tem um tipo de comida que é diferente do Japão. A gente cumprimenta, nosso cumprimento aqui é diferente do Japão, por exemplo, dos Estados Unidos. A gente tem hábitos diferentes, culturas diferentes. E a língua também é parte desse todo, né? Por isso ela tem características diferentes. Cada língua tem seu tipo de construção. Tá? Bom, outra coisa que eu queria falar um pouco com vocês a respeito dos adjetivos, além dessa questão da sequência, é o comparativo e o superlativo. Professor, o que é comparativo e o que é superlativo? Comparativo, para resumir, uma frase assim, ó. That girl is more beautiful than him. Comparando a garota com ele. Comparando o quê? Eu estou falando sobre uma característica, um adjetivo que é bonito. Eu estou falando que ela é mais bonita. Aquela garota é mais bonita do que ele. Isso a gente chama de comparativo. Tenho duas pessoas no caso, poderia ser duas coisas, dois elementos, não interessa, sempre tem que ter dois aqui em jogo. Poderia falar assim, that girl is the most beautiful in the class. Veja, eu estou falando agora que aquela garota é a mais bonita na
sala toda. Pois é. Porém, em inglês, quando eu tenho mais que 2 elementos, né? Aqui eu tenho mais que 2. Por que mais que 2? Eu tenho a garota em toda a sala. Essa sala aí tem 40 alunos, 50 alunos. E eu estou dando esse destaque, né? Eu estou falando que ela é a mais bonita. Se aqui eu falei que ela é mais bonita somente, né? Eu falei que ela é mais do que ele, aqui eu falei que ela é a mais de todas, ou de todos que estão ali naquela turma. Então, eu dei esse destaque, a gente chama de superlativo, né? Até a palavra aqui, super, né? De dar um destaque, seja positivo, seja negativo. Compara duas coisas só. Super destaque, né? Tô comparando, mas mais de duas coisas, né? Então, quando eu comparo mais de dois elementos, né, tem um grupo, no caso, aqui a gente está pensando somente A e B, né? A e B para ilustrar que pode ser uma pessoa, A, B uma outra pessoa, uma coisa, A, B outra pessoa. Aqui não, eu estou falando A e um grupo, né? Grupo, certo? A gente chama isso de superlativo, tá? E veja que a tradução em português não ajuda muito, porque é mais bonita, a mais bonita, é mais e mais. Em inglês a gente tem palavras diferentes aqui, porque são funções diferentes em inglês, né? More e the most, tá? Então a ideia é essa. Comparativo 2, superlativo mais do que 2, né? Por exemplo aqui, né? John is a better player than Joseph. John é um melhor jogador do que Joseph, comparando John e Joseph. Agora eu já falei que o John é the best player, é o melhor de todos. Né? Do grupo que tem, é o melhor que tem. Então já foi para mais que 2. Existem todas essas regras aqui, quando a gente vai fazer tanto comparativo quanto superlativo. Quando a gente tem uma sílaba, contar a sílaba em inglês é um pouco complicado, que é pelo som. Então, a gente pode pensar em palavras pequenas, que eu acho que já ajuda vocês a terem um guia. Então, por exemplo, old é uma palavra pequena, é uma sílaba só, old. Superlativo, oldest, comparativo, older. Oldest, eu ponho EST no final. Old é velho, oldest, o mais velho. ER, mais velho, né, do que uma outra pessoa. Safe, seguro, safest, o mais seguro ou mais seguro, né, do que alguma outra coisa, enfim. Big, biggest, eu dobro aqui porque eu tenho consoante e vogal consoante. O maior, maior do que alguma outra coisa, né? Hot, hottest e hotter, mais quente. Também dobro porque é consoante e vogal consoante, tá? Terminou em Y, do modo geral, vou tirar o Y e botar IST, né? Só se for vogal antes, mas quando é consoante Y, eu tiro e coloco. Passou de duas ou mais sílabas, principalmente mais que dois, né? Porque dois, às vezes, tem uns que podem ser desse jeito ou não. Mas, de uma maneira geral, eu vou acrescentar no superlativo the most, para ficar o mais bonito, e comparativo more, para ficar mais, tá? Então, eu tenho essas regrinhas aí, que são meio complicadas de memorizar, né, pessoal? Mas tem aqui a tabela para vocês poderem consultar. A gente tem também os irregulares, que são 3. Good, eu não vou colocar gooder nem the most good, né? Como em português, né? A gente vai falar o melhor, então the best. Né? Bad, the worst ou worse, pior. Far, que é longe, the farthest ou farther, tá? Mais longe. Então, por exemplo, he's bigger than me, ele é maior do que eu. Estou comparando aqui, né?
You are older than me, você é mais velho do que eu. New York is dirtier than Paris, é mais suja do que Paris. Tá? Então, resumindo, superlativo dando destaque, comparativo, duas coisas. Deixa eu ver se o Alisson tem alguma dúvida. Coisa que você pode me interrompendo aí, Alisson, levanta a mão também. Fica à vontade, tá? Bom, outro ponto gramatical que a gente vai ter, que é uma coisa que acompanha os adjetivos. Por que o pessoal está falando de adjetivos, né? Porque a gente vai falar de família, a gente vai falar de coisas do cotidiano, né? Rotina, também tempo. A gente precisa do adjetivo para descrever com maior propriedade essas coisas, né? Basicamente, nessa lição, a gente está pensando em dois elementos aqui. De um lado, os elementos temporais, as marcas de tempo, os meses, né? Aliado um pouco com rotina, e do outro, essa questão de utilizar os adjetivos, e a gente entra com esse vocabulário de família também para comparar. A gente vai ver isso no fichário. Por fim, os artigos, né? Em inglês, a gente tem os artigos que são definidos, que, por exemplo, é o de, que é o IA, né? Por exemplo, The Thompsons, os Thompsons, né? Esse é definido. The Atlantic Ocean, o Oceano Atlântico, né? Tem que tomar cuidado o que ele fala aqui, porque às vezes coisas que em português a gente fala, a vida é muito curta, em inglês a gente não usa. Por quê? Porque eu estou falando da vida do modo geral. E se eu coloco o de na frente, eu estou falando específico, tá? Por isso definido, de definir, de especificar. Então, quando eu quero falar de modo geral, não vou usar o de, jamais. The United States of America, os Estados Unidos da América. Estou especificando, são os Estados Unidos, né? Outros países, Argentina, Japão, como em português eu não uso. Mas alguns casos em português a gente usa, em inglês não. Por exemplo, aqui, a vida, né? The life. Não, em inglês não usa porque eu não estou especificando, estou falando da vida de uma maneira genérica. A gente tem uma questão de pronúncia, né? The girl, the book, the school. Começou aqui com vogal, eu vou falar the English, né? The old, the blue book, the uncle. Isso mais nos Estados Unidos, na Inglaterra, nem tanto assim. Uma curiosidade de pronúncia. E a gente também tem os indefinidos, tá? Por exemplo, o a, né? An English singer, um cantor inglês, tá? An old school, uma escola velha. A school, uma escola qualquer, não sei qual que é. Lembra que eu falei isso em outro plantão, que o A sempre antes do som de consoante, a school, e o N sempre antes do som de vogal, por uma questão de pronúncia, né? An old school, para poder fazer essa ligação. A girl, an American girl, tá? Então, resumindo, por exemplo, eu vou falar, ó, the unit, a unidade específica. A unit, uma unidade qualquer. The uncle, o tio específico ali, aquele que eu estou falando, que é o tio do Joãozinho. An uncle, um tio qualquer, não especifiquei de quem que é, não sabemos, estou falando de uma maneira geral, não sei quem que é esse tio aí, né? Então, é bem importante essa separação de um lado, o de, especificando, por exemplo, the cat, o gato, aquele gato que está ali, deitado, né? The cat lying there is blue. O gato está deitado lá é azul. Inventei ali, falei azul, veio na cabeça primeiro, né? Tem uma coisa imaginária. Mas estou especificando. A cat came here last night. Um gato apareceu aqui ontem à noite. Não sei qual que é, um gato qualquer, né? Desconheço, tá? Então, importante essa diferenciação aí. Alisson, alguma dúvida sobre aqui? Você está com a mão levantada, pode perguntar. Sim, porque o uso correto seria a unit e seria an uncle. Uhum. O unit vai ter um som de Y aqui, ele está falando desse detalhe, né? Que algumas palavras têm som de Y, como por exemplo, até comentei no outro plantão,
Perdão, professor, eu não tinha lido essa parte ainda. Não, fica tranquilo. É uma ótima pergunta. Vou aproveitar o gancho para falar. A university, né? Eu acho que university é até melhor que... Unity também é o mesmo som, né? No final. É como se eu falasse assim, ó. You. Esse U tem esse som de U aqui. O som do Y, tá? Então, por isso A. Mesma coisa do Unity, né? É a Unity, porque ele tem esse som do Y, né? Aí, o uncle, ele já tem um som de A, né? Né? Se eu fosse traduzir, passar isso para um som, né? Então, enuncle, que é o som de vogal. Por isso que é importante, né? O som. Até falei isso no plantão do hotel e hour, né? Aqui eu falo eu pronuncio o H. Então, é A. É som de consoante. Hour, eu não pronuncio esse H, é como se ele não existisse. Então, é an hour, tá? É sempre a questão do som, porque essa diferenciação vem do som para facilitar. Porque se eu fosse falar sem o N aqui, eu ia falar hour, fica ruim, soa mal. Quando eu ponho o N, eu consigo ligar an hour, né? An uncle. Aqui, como som de you, a university. Tranquilo, dá para falar, não fica um monte de som embolado que a gente chama de cacofonia, que é um som ruim, né? Tá? Por exemplo, a palavra orange, que é um som de vogal mesmo, né? Imagina se eu ponho a orange, fica ruim, né? And orange, eu junto ali fica melhor para falar. Então, é por isso, tá, Alisson? Mais alguma dúvida aí? Tranquilo? Ótimo. Então, esse é o panorama aqui da nossa unidade, né? Lógico que eu falei um pouquinho rápido aí. E eu deixei aqui... Deixa eu só dar uma minimizada, arrastar um pouquinho aqui. Eu deixei aqui uma... Primeiro, esse fórum, que a ideia é que vocês trabalhem com atividades do cotidiano e as preposições de tempo e horário, e montar um mapa conceitual, né? Um mapa mental com vocabulário das atividades que você realiza no seu dia a dia, né? Eu deixei esse fórum que ele vai ser de ajuda para o fichário. O mapa conceitual é aquele que tem no centro ali o tema, né? Por exemplo, imagina que eu vou falar de frutas. Então, no meio eu vou colocar fruits e vou puxar ali o vocabulário relativo à fruta. Então, a apple, orange, geralmente ilustrado, né? Mas não necessariamente. A ideia é de fazer essa organização espacial para que o cérebro memorize melhor, né? Do que uma lista simplesmente uma embaixo do outra, né? Você organizando em forma de mapa, conceitual ou mental, tanto faz o nome, você visualiza melhor e você acaba memorizando de uma forma mais efetiva. Tem uns estudos que falam. Então, a ideia é que vocês pensem nas atividades que vocês realizam no dia a dia, também nas questões dos horários, do tempo, e organize isso no mapa conceitual mental. Eu deixei essa ferramenta de estudos aqui, que é uma ferramenta de mapa conceitual, que vocês podem utilizar para outras coisas também, né? Porque o mapa conceitual mental serve para tudo, né? Na verdade, é uma ferramenta bem interessante, tá? Se não abrir aqui, vai com esse probleminha aí na plataforma, né? Nossa, copia e cola, tá? Só pegar, copiar, colar, que vai dar certo. É uma ferramenta bem legal, sugiro vocês darem uma olhada. Isso vai ser uma preparação para o fichário, porque o fichário tem dois momentos, né? Primeiro momento aqui do fichário é esse momento de vocês falarem da rotina. Tem aqui uma tabelinha para vocês preencherem.
que vocês vão falar do que vocês fazem, do horário, né? E pensando na semana, que a gente viu na coisa. Então, vai ter uma tabela com rotina diária que vocês vão baixar, vocês vão fazer essa rotina. E depois, no número 2, vocês vão fazer alguns comparativos, algumas frases no comparativo, selecionando os membros das suas famílias, né? Então, vocês podem falar, meu tio, como aqui, my uncle is more extroverted than my father. Tem essa lista de adjetivos que vocês vão utilizar para fazer essas frases sobre os membros das famílias de vocês, né? Então, eu posso colocar, I am more introverted than my wife. Eu sou mais introvertido que minha esposa, né? My son is more charismatic than me. É mais carismático do que eu, meu filho. Por aí vai, né? Frases utilizando esses adjetivos e primeiro completar a tabelinha que está aqui, tá bom? Alisson, alguma dúvida? Não, professor, tranquilo, obrigado. Tranquilo, ótimo. Então, eu vou finalizando por aqui. Agradeço sua presença, Alisson, aí. Já vou parar a gravação. Também estou sempre no Correotec, tá, pessoal? Respondo o mais rápido possível lá. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, é só me procurar. Ok? Vou finalizando por aqui, então.